meu nome é Sienna Barberi. Aos 29 anos, como major da Marinha dos Estados Unidos, aprendi que respeito não se dá, se conquista. Mas, no dia do meu casamento, em uma capela histórica em Charleston, meu pai decidiu acabar com tudo. Enquanto eu caminhava pelo corredor com meu uniforme branco de serviço, ouvi-o sussurrar para meu irmão, alto o suficiente para eu ouvir: "Olha só ela. Parece que está se fantasiando para o Halloween." Que vergonha! Minha garganta se fechou e parecia que 1000 cacos de vidro raspavam o interior do meu peito. Cada sacrifício, cada noite sem dormir em um centro de operações de combate, cada vez que eu enfrentava o perigo, tudo se resumia a uma única frase de desprezo. Meu irmão, Daniel, deu um sorriso irônico, aquele som frio e familiar que me acompanhava desde a infância. Toda vez que eu não conseguia agradá-los, eles não faziam ideia de que eu estava preparado para aquele momento. Achavam que aquele era o show deles, mas aquele palco era meu, e a peça estava apenas começando. Deixe-me saber de onde você está ouvindo nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se se você já viu as pessoas que deveriam te amar mais usarem as palavras como armas para fazer você se sentir pequeno e inútil. Fiquei atrás das pesadas portas de carvalho da Capela de São Miguel, em Charleston. Era um lugar repleto de história, um marco do espírito americano. O sol do fim da tarde filtrava-se pelos vitrais, pintando o piso de pedra com brilhantes listras de safira e rubi. O ar cheirava a madeira velha, cera de limão e ao perfume doce e intenso dos lírios brancos que ladeavam o corredor. Era para ser um momento de paz, de promessa sagrada. Mas meu coração batia forte contra as costelas como um tambor de batalha. Eu não estava usando um vestido de noiva. Meu traje era meu uniforme branco de serviço, o uniforme impecável e impecável da minha comissão, a insígnia dourada de um major em folha de carvalho estampada em cada gola. Não foi uma escolha impulsiva. Foi uma declaração. Era a verdade de quem eu era. Eu sabia que no banco da frente, meu pai, Richard Barber, não estava sentado como pai. Ele estava sentado como juiz. Durante toda a minha vida, ele presidiu o tribunal da minha existência. E o veredito era sempre o mesmo: culpado por não ser meu irmão. Hoje, ele esperava que essa rebelião, como ele a chamava, se tornasse o ponto alto de uma piada que ele pudesse contar aos seus sócios. Ele esperava que eu falhasse. Então as velhas portas se abriram com um rangido. As primeiras notas poderosas dos órgãos de tubo se intensificaram e preencheram a nave, silenciando o murmúrio baixo dos convidados. Dei o primeiro passo. Todos os olhares se voltaram para mim. Uma onda de silêncio atordoado tomou conta da sala. Eu podia sentir a surpresa, a curiosidade deles, e com o canto do olho, vi o sorriso forçado e condescendente no rosto do meu pai. Mantive o queixo erguido, o olhar fixo no altar onde meu noivo, Mark, me aguardava. Quando me aproximei do banco da frente, meu pai se inclinou na direção do meu irmão, Daniel. Ele não levantou a voz, mas, no silêncio cavernoso da capela, suas palavras cortaram o ar como uma navalha. Era um silvo baixo e venenoso. "Olha só ela", ele sussurrou, o som carregado de desdém. "Parece que ela está se fantasiando para o Halloween, que vergonha." Daniel soltou um bufo baixo. Foi um som baixo, quase um sopro de ar, mas para mim, ecoou como um tiro. Meu peito se apertou. O ar desapareceu dos meus pulmões, roubado em um instante. O mundo se turvou nas bordas, as belas cores dos vitrais se transformaram em uma mancha sem sentido. Tudo o que restou foi sua voz, suas palavras. Não eram apenas palavras. Eram dardos envenenados, e encontraram seu alvo na parte mais profunda e vulnerável de mim. A frase começou a girar em minha mente, perfurando mais fundo a cada volta. Vergonhoso. Halloween. Vergonhoso. Achei que estava pronta para isso. Nas semanas que antecederam este dia, construí muros ao redor do meu coração, preparando-me para a inevitável desaprovação deles. Repeti mantras para mim mesma, afirmações do meu próprio valor, da minha própria força. Disse a mim mesma que as palavras deles eram apenas ruído, a estática sem sentido de homens que jamais conseguiriam entender o meu mundo.
Mas ouvir aquilo ali, agora, parecia uma queimadura recente sendo pressionada sobre uma cicatriz antiga e crua. Senti uma onda de calor subir pelo meu pescoço e se espalhar pelas minhas bochechas. Meu primeiro instinto foi parar, me virar, confrontá-lo ali mesmo, na frente de seus poderosos amigos. Mas não o fiz. Sou um oficial comandante. Já estive na ponte de comando de um contratorpedeiro durante uma tempestade, tomei decisões de vida ou morte na calada da noite e encarei o verdadeiro perigo sem pestanejar. Eu não me renderia diante da crueldade mesquinha do meu próprio pai. Então forcei minha cabeça a se erguer. Concentrei-me em Mark, seus olhos preocupados buscando os meus do outro lado do corredor. Seu olhar era meu único farol na tempestade, um raio constante de amor e aceitação em um mar de julgamentos. Tentei me agarrar a ele, deixá-lo me puxar para a segurança. Mas, mesmo enquanto fixava meus olhos nele, o eco das palavras do meu pai continuava ricocheteando dentro do meu crânio. Vergonhoso. Vergonhoso. Cada passo que eu dava naquele corredor, salpicado de pétalas de rosas brancas, era como pisar nos cacos da minha própria história. A cada passo, uma lembrança se estilhaçava. Lembrei-me de todas as vezes que meu pai chamou minhas conquistas militares de fofas. De todas as vezes que ele dispensou uma história sobre uma das minhas missões para ouvir, cativado, Daniel se gabar de uma negociação de ações. Lembrei-me de todos os jantares de feriado em que meu serviço era tratado como um hobby estranho e um tanto constrangedor, enquanto a carreira de Daniel em finanças era celebrada como um legado familiar. O sussurro de hoje não foi um ataque isolado, foi o clímax de uma guerra que durou a vida toda, uma campanha silenciosa e brutal contra o meu espírito, travada por ele desde que eu era uma garotinha que ousou escolher um caminho diferente. Uma guerra na qual, aos seus olhos, eu sempre fui o lado perdedor. E assim, quando finalmente cheguei ao altar e segurei a mão de Mark, minha mente não estava realmente lá. O perfume dos lírios, o rosto solene do pastor, o peso da mão de Mark na minha, tudo desapareceu em segundo plano. Eu havia sido puxada para longe, arrastada de volta no tempo pela correnteza daquele único sussurro venenoso. Eu não estava mais em uma capela ensolarada em Charleston. Eu estava sendo puxado de volta para uma fria noite de Natal, anos atrás, onde essa ferida começou a sangrar. Era Natal, 3 anos atrás. A lembrança é nítida, fria e clara, como um pedaço de gelo na minha mente. Nossa casa em Greenwich, Connecticut, era uma imagem perfeita de revista. Cada superfície da ampla casa colonial estava coberta de decorações caras e de bom gosto. O fogo crepitava alegremente na grande lareira de mármore, lançando um brilho quente e dançante sobre o piso de madeira polida. O ar estava impregnado com os aromas ricos e reconfortantes de peru assado, recheio de sálvia e da famosa torta de abóbora da minha mãe. Era um cenário de perfeita e artificial alegria natalina. E, como sempre, meu pai sentou-se à cabeceira da longa mesa de jantar formal como um rei em seu trono. E meu irmão, Daniel, era o príncipe herdeiro, a estrela da noite. Ele estava no comando, entretendo meus pais com uma história sobre um negócio multimilionário que acabará de fechar. Falava com a arrogância fácil e descontrolada de um homem que nunca conheceu o fracasso, sua voz ecoando com autossatisfação. Meus pais prestavam atenção em cada palavra sua, seus rostos brilhando com um orgulho tão descarado que era quase ofuscante. Fiquei ali sentado, tomando uma taça de Cabernet, sentindo-me completamente invisível. Eu tinha acabado de voltar para casa após uma missão de 6 meses no Golfo Pérsico. Era uma missão de inteligência de alto risco, uma missão implacável onde cada decisão que eu tomava, cada informação que eu analisava, podia impactar diretamente a vida dos homens e mulheres com quem eu servia. Eu tinha visto e feito coisas que tirariam o sono da maioria das pessoas. Mas naquela sala, naquele mundo de prata polida e conversas sobre opções de ações, essas experiências simplesmente não existiam. Minha realidade era um país estrangeiro que eles não tinham interesse em visitar. O mundo deles era Wall Street, festas exclusivas no clube de campo e passeios de iate nos Hamptons. Meu mundo eram briefings confidenciais, o zumbido de um navio de guerra e o peso do comando. Os dois eram universos à parte. Mas uma pequena e tola parte de mim ainda tinha esperança.
A esperança é uma coisa teimosa. Ela persiste por muito tempo depois de ter desistido. Então, esperei por uma pausa na conversa, uma breve pausa na adoração a Daniel. Quando chegou, pigarreei e respirei fundo, reunindo toda a minha coragem. Pai, eu disse, minha voz saindo mais suave, mais hesitante do que eu pretendia, fui condecorado com a medalha de comenda da Marinha. A mesa ficou em silêncio. Meu pai se virou para mim, estreitando os olhos levemente, como se eu tivesse acabado de começar a falar em uma língua que ele não entendia. O sorriso orgulhoso que ele tinha para Daniel desapareceu, substituído por um olhar frio e avaliador. Ah, disse-lhe finalmente, a única palavra transbordando indiferença. Que bom, querida. Que bom para você. Ele então imediatamente voltou sua atenção para Daniel, seu rosto se abrindo num sorriso largo e genuíno mais uma vez. Falando em prêmios, ele explodiu, Daniel venceu o torneio de golfe no clube na semana passada. Você precisava ver o troféu. Uma verdadeira belezura. Meu irmão recostou-se na cadeira, com um sorriso maroto e presunçoso no rosto. É só uma coisa de plástico, pai, disse ele, acenando com a mão, dispensando-a, provavelmente não é tão bonito quanto a fitinha simpática da Siena. A mesa explodiu em gargalhadas, não uma risada cruel, mas a risada fácil e irrefletida de quem estava por dentro de uma piada que eu jamais entenderia. E naquele momento, o riso pareceu mais brutal do que qualquer grito. Minha medalha de comenda da Marinha, uma honra que representava meses de trabalho incansável em um ambiente hostil, uma honra que representava liderança e serviço meritório, tinha acabado de ser comparada a um troféu de plástico barato e descartada como uma pequena e simpática fita. Não era mais um símbolo do meu sacrifício. Era um brinquedo, uma bugiganga, uma coisinha insignificante que não se comparava às glórias do Greenwich Country Club. O gosto de peru com molho se transformou em cinzas na minha boca. Naquela noite, dormir foi impossível. As risadas da mesa de jantar ecoavam em meus ouvidos. Deitei na minha cama de infância, olhando para o teto, sentindo o peso familiar e esmagador da solidão. Desesperada por uma tábua de salvação, por alguém que me entendesse, liguei para minha mãe. Esperava encontrar algum conforto, um pequeno gesto de solidariedade. Mãe, por que ele é assim? Por que ele sempre faz isso? Perguntei, com a voz embargada enquanto lutava para conter um soluço. Ouviu-se um suspiro longo e cansado do outro lado da linha. Era um som que eu conhecia bem. Era o som da rendição. Ah, Siena, você conhece seu pai? Disse ela, com a voz apaziguadora e cansada. Ele só se preocupa com você. Ele só quer te ver acomodada. Sabe, um bom marido, uma vida perto de casa. Essa sua carreira, tudo isso é tão estranho para ele. Ele não entende. A palavra estabelecida soou como uma sentença de prisão. Significava abrir mão de quem eu era. Significava abandonar a carreira, a vida, a identidade que eu havia lutado com unhas e dentes para construir. Significava me tornar uma pessoa que eles pudessem entender, uma pessoa que eles pudessem controlar. E minha mãe não estava me defendendo. Ela não estava do meu lado. Ela estava do lado da paz e do sossego, do lado de não causar problemas. E nessa batalha, eu estava completamente sozinha. Se você já sentiu que tinha que lutar suas batalhas completamente sozinho, mesmo dentro de sua própria família, apoie esta história com um like e apenas digite a palavra sozinho nos comentários para que eu saiba que não sou o único. Desliguei o telefone sem dizer mais nada e fui até a janela. Lá fora, flocos de neve espessos e silenciosos cobriam os gramados impecavelmente cuidados de Greenwich. Era lindo, sereno e parecia tão frio e distante quanto o meu próprio coração. E naquele momento, olhando para a neve caindo, uma verdade dolorosa finalmente se cristalizou dentro de mim. Eu nunca, jamais obteria a aprovação que tanto desejava deles. Procurá-la era tão inútil quanto tentar encontrar calor em uma estátua de gelo. Algo dentro de mim morreu naquela noite. Era a garotinha que sempre esperava um tapinha na cabeça do pai. A jovem que esperava que um dia uma de suas realizações finalmente fosse suficiente. Ela se foi.
Mas em seu lugar, outra coisa nasceu, algo mais duro, mais frio e infinitamente mais forte. Uma determinação de aço puro e inabalável. Se eles não conseguiam ver o meu valor, então eu construiria uma vida tão cheia dele que eles não seriam capazes de ignorá-la. Eu estava cansada de lutar pela aceitação deles. Dali em diante, eu lutaria por mim. O dia em que meus pais me deixaram na entrada da Academia Naval em Annapolis, Maryland, está gravado na minha memória. Não foi uma despedida calorosa e cheia de lágrimas. Meu pai não me abraçou. Ele estendeu a mão, e seu aperto foi firme, breve e frio como pedra. Não nos envergonhe, Siena, disse ele, em voz baixa e firme. Minha mãe chorou, mas não eram as lágrimas de uma mãe de coração partido por deixar a filha. Eram as lágrimas finas e ansiosas de uma mulher preocupada com o que os vizinhos de Greenwich diriam. Então, o elegante sedã preto se afastou do meio-fio, deixando-me sozinho no terreno histórico com minha única mochila verde-oliva aos meus pés. Uma solidão profunda e arrepiante tomou conta de mim. Eu era uma ilha. Antes mesmo que eu tivesse tempo para processar, um veterano imponente, com um queixo que parecia esculpido em granito, se aproximou a poucos centímetros do meu rosto. Anda logo, plebeu, gritou ele, com a voz estrondosa. Não havia tempo para tristeza. Não havia transição. Minha antiga vida havia acabado. Minha guerra havia começado. Chamam o primeiro ano na Academia de Ano dos Calouros, e é, em todos os sentidos da palavra, um inferno na Terra. Foi um desmantelamento sistemático de tudo o que eu pensava que era. Éramos acordados às 5 da manhã com sinos e gritos. Cada dia era um ataque brutal e implacável aos nossos limites físicos e mentais. Corríamos até os pulmões queimarem, fazíamos flexões até os braços cederem e percorríamos pistas de obstáculos que nos deixavam machucados e cobertos de lama. Gritar era a principal forma de comunicação. Fomos ensinados a ser invisíveis, a falar apenas quando nos falavam e a nos mover com uma velocidade e um propósito que eu nunca soube que possuía. Cada parte de mim doía o tempo todo. Meus músculos estavam em constante estado de protesto gritante. Eu estava perpetuamente exausto, funcionando à base de um coquetel de cafeína e pura teimosia. Aprendi a comer uma refeição completa em 5 minutos, a dormir em qualquer momento livre que pudesse encontrar e a passar meu uniforme com tanta precisão que você poderia se cortar nos vincos. Era um mundo projetado para te quebrar, para arrancar sua identidade e te reconstruir como parte de uma máquina. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Certa noite, após um dia particularmente extenuante de treinamento nos campos lamacentos e encharcados pela chuva, arrastei meu corpo exausto de volta para o meu dormitório. Eu estava coberto de sujeira. Meus músculos pareciam carne desfiada. E tudo o que eu queria era desabar na minha cama perfeitamente arrumada. O telefone tocou. Era minha mãe. Por um segundo fugaz e tolo, meu coração se alegrou. Imaginei algumas palavras de incentivo, um simples "como você está, querida?". Em vez disso, sua voz era borbulhante, incrivelmente alegre, como se ela estivesse ligando de outro planeta. Siena, querida, tenho uma notícia maravilhosa, ela disse animadamente. Daniel acabou de se formar em Yale, e seu pai o está recompensando com uma viagem de 2 meses pela Europa. Não é simplesmente maravilhoso? Seu irmão é tão brilhante. Fiquei ali, no meio do meu quarto austero e estéril, com minhas botas deixando marcas de lama no chão, meu corpo doendo com um cansaço que chegava aos ossos. E eu ouvia. Ouvia-a falar sobre os hotéis 5 estrelas em Paris, os museus de arte em Florença, as festas luxuosas que Daniel iria. Ela nunca me perguntou se eu estava bem. Nunca perguntou como tinha sido meu dia. Naquele momento, a injustiça de tudo aquilo pareceu uma pedra fria e pesada, alojando-se na minha garganta. Nossos caminhos, nossos sacrifícios, eram tão grotescamente diferentes que nem podiam ser comparados. Ele estava sendo recompensado por existir, por seguir o caminho que haviam traçado para ele. Eu tinha que lutar todos os dias só para provar que merecia estar ali. Houve uma noite, algumas semanas depois, em que quase quebrei.
Durante um treino noturno sob uma chuva congelante e implacável, cometi um pequeno erro na pista de obstáculos. Como punição, todo o meu pelotão teve que fazer flexões na lama até o instrutor se cansar de nos ver sofrer. O peso da exaustão deles, da miséria deles, parecia ser tudo culpa minha. A culpa me oprimia, mais pesada do que meu equipamento encharcado. Quando finalmente voltei para o meu quarto, eu estava encharcado e tremendo incontrolavelmente. Vi meu reflexo no pequeno espelho sobre a minha mesa. Vi um fantasma me encarando com olhos fundos, chuva e lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma voz sussurrou na minha cabeça, assustadoramente parecida com a do meu pai: "Que diabos você está fazendo aqui? Você não pertence a este lugar." Afundei na beira da cama e deixei os soluços virem, silenciosos, arrepios de desespero. Pensei em desistir. Pensei em ligar para eles e admitir que ele estava certo o tempo todo. Mas então meus olhos pousaram na pequena bandeira americana pregada na parede acima da minha mesa. E me lembrei por que havia começado essa jornada, em primeiro lugar. Eu não estava apenas correndo em direção a uma carreira. Eu estava fugindo da sombra deles. Eu estava ali para construir algo que fosse inteiramente meu, algo que eles não podiam tocar, não podiam controlar e não podiam diminuir com sua crueldade casual. Enxuguei os olhos com as costas da mão e me levantei. Cerrei os punhos até os nós dos meus dedos ficarem brancos. Eles não venceriam. O desprezo deles não seria o que me definiria. Foi naquele momento de profundo isolamento que um pequeno raio de luz surgiu. Veio em um envelope branco simples, guardado na minha caixa de correio. Era uma carta de um homem chamado Dave Miller. Ele era alguns anos mais velho que eu, um ex-marinheiro alistado que viera para a academia após anos de experiência na frota. Tínhamos nos conhecido brevemente durante um exercício de treinamento de verão. A carta dele não era nada rebuscada. Não havia palavras floreadas. Eram apenas algumas linhas simples, escritas com uma letra firme. Dizia: "Se, o ano de calouro é sempre o mais difícil. Não deixe os canalhas te derrubarem. Eu te vi no campo neste verão. Você tem o que é preciso para ser um líder. Continue se esforçando." Era isso. Apenas algumas frases simples. Mas aquelas palavras tinham mais peso, mais validação genuína, do que todos os elogios vazios que eu já havia recebido da minha família. Era o reconhecimento de um igual, de um companheiro guerreiro que compreendia a luta. Aquele simples bilhete escrito à mão tornou-se meu talismã. Li-o até decorá-lo. Era uma promessa de que eu não estava completamente sozinho. Era um lembrete de que lá fora, além da gaiola dourada de Greenwich, outro tipo de família me esperava, uma família forjada não em sangue, mas em luta compartilhada e respeito mútuo. O suboficial-chefe Dave Miller era diferente de qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido. Ele era o que a marinha chama de proprietário de prancha, um marinheiro de primeira viagem que estava em um navio desde o seu comissionamento. Seu rosto parecia um mapa desgastado, gravado com linhas que contavam histórias de missões que eu só conseguia ler e olhos que já tinham visto demais. Quando assumiu o comando pela primeira vez, como um major jovem e inexperiente, ele foi duro comigo. Era formal, exigente e observava cada movimento meu com um olhar crítico. Mas logo percebi que, por trás daquele exterior rude e antiquado, havia uma lealdade feroz e protetora, além de um desejo genuíno de me ver ter sucesso. Ele nunca me fazia elogios vazios. Em vez disso, me chamava de lado após uma reunião e apontava meus erros com uma franqueza que era ao mesmo tempo chocante e incrivelmente valiosa. "Major", ele me disse certa vez, com a voz grave e rouca, "sua decisão foi sensata, mas sua fala foi hesitante. Seu povo precisa de certezas do comandante, não de um pedido de desculpas." Vindo dele, aquele conselho valia mais do que qualquer diploma. Ele não se importava que eu fosse mulher ou que eu fosse anos mais jovem que ele. Ele se importava com competência. Ele estava me ensinando a liderar, não pela patente, mas por conquistar respeito. Esse respeito se tornou uma tábua de salvação um ano, quando entrei de serviço no Dia de Ação de Graças.
Eu estava servindo na estação naval de Norfolk, na Virgínia, e o feriado caiu bem no meio de uma inspeção crítica de prontidão. Voltar para casa estava fora de questão. Fiz a ligação obrigatória de volta para Greenwich. Minha mãe atendeu e, depois que expliquei que não estaria lá, ela apenas suspirou e disse: "Ah, que pena. A família vai sentir sua falta." Então, sem hesitar, sua voz se iluminou e ela mudou rapidamente de assunto. "A propósito, o Daniel está se divertindo muito. Ele está esquiando em Aspen com os amigos da empresa." Desliguei o telefone, com uma dor oca e familiar se espalhando pelo meu peito. Olhei para as paredes cinzentas e estéreis do meu escritório na base. Imaginei-as em Greenwich, o brilho quente da lareira, o tilintar das taças de vinho, e me senti a 1 milhão de quilômetros de distância. Resignei-me a um feriado tranquilo e solitário. Meu jantar de ação de graças, imaginei, seria um bife Salisbury de uma bandeja de comida congelada aquecida no micro-ondas da sala de descanso. Naquela noite, eu estava terminando alguns papéis quando um dos meus oficiais subalternos apareceu. "Major, o chefe Mestre Miller precisa do senhor na sala comum por 1 minuto." Cansado, empurrei minha cadeira para trás e segui pelo corredor, esperando algum problema de última hora com o cronograma de inspeção. Mas quando abri a porta da sala comum, as luzes se acenderam. Surpresa! A sala inteira estava cheia com a minha unidade, pelo menos 30 marinheiros, todos sorridentes, amontoados no espaço. As mesas compridas estavam cobertas com toalhas de plástico e repletas de comida. Dave Miller estava no centro de tudo, com um sorriso enorme no rosto. Ao lado dele estava sua esposa, Mary, uma mulher calorosa e gentil, com um sorriso nos olhos, segurando uma enorme assadeira. O aroma incrível e de dar água na boca de peru assado, molho e sálvia enchia o ar. Havia uma montanha de purê de batatas cremoso, uma caçarola de vagem com cebolas crocantes por cima e uma tigela de molho de cranberry caseiro e saboroso. Mary veio correndo e me envolveu em um abraço apertado e maternal. Ela cheirava a canela e baunilha. "Ninguém deveria ficar sozinho no dia de ação de graças, querida", sussurrou ela no meu ouvido. Fiquei sem palavras. Um nó se formou na minha garganta tão forte que eu não conseguia engolir. Todos nós nos esprememos ao redor das mesas, um grupo heterogêneo de marinheiros longe de casa, passando pratos, compartilhando histórias e rindo. Não havia julgamentos naquela sala. Sem comparações. Ninguém estava tentando impressionar ninguém. Era simplesmente fácil. Era acolhedor. Depois de todos comermos até ficarmos satisfeitos, Dave se levantou, batendo em seu copo de cidra espumante com um garfo. A sala ficou em silêncio. "Gostaria de fazer um brinde", disse ele, com sua voz grave dominando o ambiente. Ele virou os olhos para mim. "Ao Major Barber." Ele olhou diretamente para mim, sua expressão séria e cheia de um respeito que meu pai nunca havia demonstrado por mim. "Ela pode ser jovem", continuou ele, com a voz cheia de convicção, "mas é uma das melhores, mais perspicazes e mais corajosas oficiais sob as quais já tive a honra de servir. Todos nós temos orgulho de chamá-la de nossa comandante." A sala irrompeu num coro de "oh-ia" e aplausos. E naquele momento, eu chorei. As paredes que eu havia construído com tanto cuidado ao redor do meu coração simplesmente ruíram. Não eram lágrimas de tristeza ou autopiedade. Eram lágrimas de uma gratidão avassaladora e profunda. Pela primeira vez na minha vida, senti que realmente pertencia a algum lugar. Esta era uma família. Um grupo de pessoas caóticas, barulhentas e amorosas. Eles não me valorizavam por quem eu tentava ser ou pelo que eu poderia fazer pela reputação deles. Eles me respeitavam por quem eu era. A festa terminou num clima confortável e feliz. Enquanto eu ajudava Mary a embalar as sobras, meu celular vibrou no meu bolso. Peguei-o. O nome na tela fez o calor no meu peito congelar instantaneamente: Richard Barber. Hesitei, com o polegar pairando sobre a tela. Uma parte de mim queria simplesmente ignorar para preservar a paz perfeita da noite, mas eu sabia que isso só adiaria o inevitável. Respirei fundo e atendi. Nem recebi um oi.
Sua voz era fria, cortante e carregada de irritação. Siena, ordenou ele, preciso de você em casa no próximo fim de semana. Vamos organizar um evento importante para arrecadar fundos para o senador, e você precisa estar aqui para apresentar uma família unida. E, pelo amor de Deus, use uma roupa decente, não uma de suas roupas de soldado. Assim, de repente, o calor da noite se foi, extinguiu-se como se um interruptor tivesse sido acionado. A sensação aconchegante de pertencimento evaporou, substituída pelo medo familiar e arrepiante. A sombra da minha família estava sempre lá, à espreita, esperando para me puxar de volta para o frio. Eu sabia, com uma certeza que se instalou como uma pedra no meu estômago, que outro confronto era inevitável. Contra a minha vontade, cometi o erro de ir para casa para aquele evento beneficente. Disse a mim mesma que era para manter a paz, mas uma pequena e ingênua parte de mim ainda nutria uma recha de esperança de que as coisas pudessem ser diferentes. Usei um vestido preto simples e elegante, algo conservador e despretensioso. Meu objetivo era me misturar, ser um fantasma na parede da opulenta casa deles em Greenwich. Mas meu pai, é claro, tinha outros planos. A casa estava lotada de poderosos e influentes. Homens de ternos caros e mulheres pingando diamantes se misturavam sob a luz de lustres de cristal, com suas risadas ecoando no teto alto. Meu pai estava em seu elemento, um mestre marionetista controlando seu universo social. Ele me viu do outro lado da sala e seus olhos brilharam, não com afeição paternal, mas com o brilho de um homem que acaba de encontrar seu brinquedo novo mais interessante. Ele se aproximou, agarrando meu cotovelo com uma força surpreendente. Siena. Perfeito. Tem alguém que eu quero que você conheça. Ele me conduziu pela multidão até o senador Thompson, um homem em cuja carreira política meu pai vinha investindo pesadamente. Senador, disse meu pai, com a voz carregada de falso orgulho ensaiado, gostaria de lhe apresentar minha filhinha, Siena. Ele fez uma pausa para dar um efeito dramático, colocando a mão pesada no meu ombro. Ela é oficial da Marinha. Nossa brava soldadinha. Fiquei entorpecida. Soldadinho. As palavras pairavam no ar, densas e sufocantes. De uma só vez, ele me infantilizou e reduziu toda a minha carreira, meus sacrifícios, minha liderança, minha própria identidade a uma pequena anedota encantadora, um truque de festa para impressionar um político. Eu não era a filha dele. Eu era uma novidade, uma peça de decoração. O senador me deu um tapinha condescendente no braço. Que admirável, mocinha, disse ele, com um sorriso que mal alcançava seus olhos. O país se orgulha de você. Seu elogio soou vazio, sem sentido, porque foi filtrado pela apresentação humilhante do meu pai. Fiquei ali parado, com um sorriso educado congelado no rosto, enquanto por dentro, um nó frio e duro de raiva começava a se formar no meu estômago. Algumas semanas depois, meu noivo, Mark, e eu anunciamos oficialmente nosso noivado. A reação do meu pai foi imediata e absoluta. Ele nos chamou para seu escritório, uma sala com painéis de mogno escuro que sempre cheirava a couro e dinheiro. Ele não nos parabenizou. Começou a nos dar ordens. O casamento será no Greenwich Country Club, declarou ele, recostando-se em sua enorme poltrona de couro. Já dei um sinal. A lista de convidados será de 500 pessoas. Nossos contatos comerciais e políticos mais importantes estarão lá. Siena, sua mãe já escolheu um estilista para o seu vestido. E, Mark, disse ele, voltando seus olhos frios para o meu noivo, você vai precisar cortar o cabelo, algo mais respeitável. Ele não estava perguntando. Estava nos informando sobre uma série de decisões comerciais inegociáveis. Meu casamento, nosso dia especial, havia sido sequestrado e rebatizado como um evento de networking corporativo. Tudo girava em torno das aparências, de projetar uma imagem de riqueza e poder. Tentei protestar. Pai, espera, eu disse, com a voz baixa, mas firme. O Mark e eu esperávamos algo menor, algo mais pessoal e significativo. Ele acenou com a mão, ignorando minhas palavras como se fossem um mosquito zumbindo no ar. Não seja ridícula, Siena, disse ele com um suspiro de exasperação.
É assim que as coisas funcionam no nosso mundo. É hora de você se lembrar disso. A tensão fervilhava por dias, uma febre baixa de ressentimento. Então, meu irmão Daniel decidiu jogar mais gasolina no fogo. Ele me ligou uma tarde, com a voz carregada do divertimento casual e condescendente que ele havia aperfeiçoado ao longo de uma vida inteira como um menino de ouro. Então, ouvi dizer que você está causando um probleminha com os planos do casamento, começou ele, com um tom de escárnio na voz. O que você pensa que é, General MacArthur? Esta é uma família respeitável, Siena, não um campo de treinamento. Apenas faça o que o papai manda e facilite para todos. Não transforme isso em algum tipo de circo com seus uniformes bobos. Circo. A palavra me atingiu como um tapa. Ele via o meu mundo, o mundo de honra, coragem e comprometimento ao qual eu havia dedicado minha vida, como uma piada, um espetáculo à parte. Seu desprezo, de certa forma, era ainda mais doloroso do que o autoritarismo do meu pai. Via de alguém da minha geração, alguém que deveria ter tido mais conhecimento, mas que havia escolhido adotar cegamente os mesmos valores tóxicos. Senti uma onda de raiva percorrer minhas veias, tão intensa que fez minhas mãos tremerem. Mas o golpe final veio, como tantas vezes acontecia, da minha mãe. Ela me ligou mais tarde naquela noite, com a voz baixa e suplicante. "Si, por favor", sussurrou ao telefone. "Por favor, não irrite seu pai. Você sabe que ele te ama. Ele só tem um jeito difícil de demonstrar isso. Você não pode simplesmente ceder um pouco pelo bem da harmonia familiar?" "Harmonia", retruquei, mais alto e mais ríspido do que pretendia. "Você chama isso de harmonia?" "Mãe, o que você chama de harmonia é silêncio. É submissão. É deixar ele pisar em nós e fingir que está tudo bem." O silêncio do outro lado da linha foi a resposta dela. Um silêncio repleto de anos de capitulação, de escolher o caminho fácil em vez do certo. E nesse silêncio, eu finalmente entendi de verdade. Eles nunca iriam mudar. Passariam o resto da vida tentando me enfiar numa caixa na qual eu não me encaixava. Uma caixa que me sufocaria. Uma calma estranha e fria tomou conta de mim. O tremor parou. A raiva ardente esfriou, transformando-se em algo sólido e claro. Respirei fundo. "Desculpe, mãe", eu disse, e minha voz estava perfeitamente firme, sem nenhum traço da tempestade que se alastrava dentro de mim, "mas eu não vou fazer isso." E desliguei o telefone. O clique suave da ligação desconectada foi o som mais alto que eu já ouvirá. Era o som de uma fechadura quebrando. Era o som de uma corrente estalando. A água havia atingido o topo da represa e agora, finalmente, de forma irrevogável, havia transbordado. O jogo tinha acabado. A verdadeira explosão, aquela que incinerou cada resquício de dever de filha que restava em minha alma, chegou não como um grito, mas como um e-mail silencioso e assustadoramente profissional. Chegou à minha caixa de entrada um dia depois de eu ter desligado o telefone na cara da minha mãe. O assunto era frio e corporativo, sobre os preparativos do casamento. Era do meu pai, e ele havia copiado o endereço do advogado da família. Abri o e-mail, com o coração batendo forte e frenético contra as costelas. O corpo do e-mail não era uma mensagem de pai para filha. Era uma lista de diretrizes formatadas como um documento legal, o local, a lista de convidados, o traje, até mesmo as opções de cardápio aprovadas. Era uma declaração de propriedade sobre a minha vida. E então vi o parágrafo final. As palavras eram tão frias, tão transacionais, que pareciam atravessar a tela. O atendimento a esses pedidos razoáveis será considerado uma demonstração de seu respeito por esta família, ele havia escrito. Qualquer desvio deste plano pode me forçar a reconsiderar futuras disposições sobre apoio financeiro e herança. Era isso. Não era uma sugestão. Não era um ramo de oliveira. Era uma ameaça. Uma chantagem em preto e branco. Ele estava usando dinheiro, a única linguagem que ele realmente entendia, para comprar minha obediência. Ele estava colocando um preço no meu silêncio.
Ele estava me dizendo que meu lugar nesta família não era um direito de nascença, mas um contrato que eu tinha que assinar com minha submissão. Joguei meu celular na cama como se estivesse pegando fogo. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva tão pura e ardente que parecia que ia me consumir. Mark entrou no quarto, olhou para o meu rosto e, num instante, estava ao meu lado, me abraçando. Siena, o que foi? O que aconteceu? Eu não conseguia falar. Apenas apontei um dedo trêmulo para o telefone. Ele atendeu, seus olhos examinando o e-mail. Observei seu rosto mudar, seu maxilar se contraiu e um músculo se contraiu ao longo de sua bochecha. Quando terminou, desligou o telefone delicadamente, com os olhos cheios de um fogo sombrio e protetor que eu nunca tinha visto antes. Aquele filho da puta, sussurrou, as palavras num rosnado baixo e perigoso. Ele me puxou para mais perto. Sinto muito que você tenha que lidar com isso, meu amor. Recuei, balançando a cabeça, olhando para ele com lágrimas de fúria escorrendo pelo rosto. Não, respondi, com a voz rouca e embargada. Não, não vou mais lidar com isso. Chega, Mark. Chega. Passei a vida inteira tentando ser a pessoa que eles queriam que eu fosse, tentando vencer um jogo que era manipulado desde o início, e nunca foi o suficiente. Chega. Ele olhou fundo nos meus olhos, seu olhar firme e firme como uma rocha. Então, o que vamos fazer? Perguntou, com a voz calma e firme. Ele disse nós. E naquela única palavra, senti a força de 1000 exércitos. Nós, eu disse, com uma resolução feroz e selvagem endurecendo minha voz, vamos lutar. Naquela noite, depois que Mark adormeceu, não consegui descansar. Entrei no nosso quarto de hóspedes e peguei meu uniforme branco de serviço. Vestiu, peça por peça, o ritual familiar como um bálsamo calmante para meus pensamentos furiosos. Parei em frente ao espelho de corpo inteiro e olhei para o meu reflexo. Não vi um soldadinho ou uma filha desobediente. Vi um major da Marinha dos Estados Unidos. Meus olhos percorreram as fitas coloridas em meu peito. Cada uma contava uma história, a medalha de comenda da Marinha daquela véspera de Natal, uma condecoração por serviço no Golfo Pérsico, uma menção de unidade por uma missão em que minha análise de inteligência salvou vidas. Não eram bugigangas. Eram convênios, conquistados com suor e noites sem dormir, e a sagrada confiança dos homens e mulheres que liderei. Fui forjado no cadinho de Anápolis. Enfrentei ameaças em águas hostis. Comandei centenas de marinheiros que confiaram suas vidas a mim. Então, por que, em nome de Deus, eu estava deixando 2 homens em uma mansão em Connecticut ditarem meu valor? Um novo tipo de raiva surgiu dentro de mim. Não era a fúria quente e caótica de antes. Era um fogo limpo e frio, uma fúria focada e estratégica. O tipo de raiva que faz as coisas acontecerem. Levantei lentamente a mão e coloquei a ponta dos dedos na insígnia de folha de carvalho prateada no meu colarinho. Nunca mais, jurei à mulher no espelho, minha voz um voto baixo e inquebrável. Nunca mais vou deixar que me façam sentir pequena. Caminhei até minha mesa e abri meu laptop. A tempestade emocional havia passado. Agora o campo de batalha estava limpo. O objetivo estava definido. Senti o clique familiar no meu cérebro, a mudança da reação emocional para o planejamento estratégico, da mesma forma que me senti ao analisar informações para uma missão de alto risco. Eu não ia cancelar o casamento. Cancelar era recuar. Eu ia transformar o campo de batalha deles no meu palco, a festa do meu pai, os convidados do meu pai, o clube de campo do meu pai. Mas seriam as minhas regras, os meus termos de compromisso. Se você já chegou àquele ponto de ruptura, aquele momento em que soube que não podia mais ficar em silêncio, apoie esta história com um like e simplesmente digite as palavras "chega" nos comentários abaixo. Comecei um novo e-mail. Meus dedos deslizavam pelo teclado, sem tremer mais. O primeiro destinatário, meu comandante. O segundo, o suboficial-chefe Dave Miller. O assunto era simples, um pedido especial. Eles queriam um show.
Nos dias que se seguiram, nosso pequeno apartamento em Charleston se transformou. A aconchegante sala de estar, antes um lugar para noites tranquilas com livros e xícaras de chá compartilhadas, tornou-se um centro de comando improvisado. A tempestade emocional havia passado, deixando para trás uma calma fria, clara e concentrada. A raiva ainda estava lá, mas não era mais um incêndio. Era uma queima controlada, uma fonte de combustível que eu podia canalizar. Mark, meu inabalável e incrível Mark, era meu segundo em comando. Espalhamos uma planta da capela de São Miguel e uma planta baixa do salão de recepção sobre a mesa da sala de jantar. Parecia tão familiar e focado quanto qualquer briefing pré-missão que eu já havia liderado. Tudo bem, eu disse, tocando em um ponto no diagrama da capela. A primeira fase é a dos assentos. Meu pai terá seus convidados, seus investidores, seus aliados políticos, seu mundo inteiro, sentados nas primeiras 10 fileiras do lado direito do corredor. Do lado do noivo. E o lado da noiva? Perguntou Mark, com um pequeno sorriso determinado nos lábios. O lado da noiva, confirmei, será um mar de branco e azul. Reservaremos as primeiras 10 fileiras à esquerda exclusivamente para militares. Isso cria uma divisão visual clara, duas forças opostas. Mark assentiu, já tomando notas em um bloco de notas. Vou combinar com a cerimonialista. Vou dizer a ela que é uma tradição militar. Ela não vai questionar. E a guarda de honra? Meu dedo se moveu para uma pequena antecâmara perto da entrada principal na planta. Eles vão se reunir aqui, fora de vista. Eles não se movem até o momento certo. Não se trata apenas de presença. Trata-se de timing e impacto psicológico. Eles são a revelação. Não se tratava mais de vingança. Tratava-se de estratégia. Tratava-se de usar as habilidades que a Marinha me ensinou, análise, planejamento, precisão, para vencer a batalha mais importante da minha vida. Para a peça central do plano, eu sabia que precisava de alguém em quem pudesse confiar incondicionalmente. Alguém que entendesse comando, respeito e lealdade não como conceitos abstratos, mas como um modo de vida. Eu precisava de Dave Miller. Liguei para ele por vídeo naquela noite. Ele atendeu da sala de estar, parecendo relaxado com uma camiseta surrada da Marinha. Ao fundo, eu podia ver sua filhinha, um turbilhão de cabelos rosa e Maria Chiquinha, correndo atrás do Golden Retriever pelo sofá. Era uma imagem da vida familiar calorosa e normal que eu tanto desejava. Não perdi tempo com explicações emocionais ou uma longa e confusa história sobre a crueldade da minha família. Eu sabia que ele não precisaria disso. Falei com ele como seu comandante, expondo os detalhes operacionais em linguagem concisa e profissional. Mestre-chefe, comecei, tenho um pedido não oficial. Preciso de uma guarda de honra de 6 marinheiros para minha cerimônia de casamento, e preciso que você seja o responsável por chamar o comando. Este é um detalhe não oficial, mas é da maior importância para mim, pessoalmente. Ele me observou através da tela, seu rosto envelhecido impassível, seus olhos demonstrando uma compreensão profunda e enervante. Ele não perguntou por quê. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele apenas ouviu. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento, o único som sendo o riso fraco de sua filha ao fundo. Então, ele olhou diretamente para a câmera, e sua voz era firme e constante como a corrente de uma âncora. Major, disse ele, estaremos lá. Sempre apoiamos nosso comandante. Basta nos dar a hora e o local. Lágrimas brotaram em meus olhos, mas pisquei para contê-las. Era assim que se parecia a verdadeira lealdade. Era esse o apoio inabalável que minha família, com todo o seu dinheiro e influência, jamais poderia compreender. Obrigada, Dave, sussurrei. Obrigada. A próxima fase da operação foi reunir as tropas. Nos dias seguintes, enviei convites cuidadosamente redigidos e sutilmente codificados aos meus colegas mais próximos e confiáveis de todas as fases da minha carreira. A mensagem não falava de confronto. Não insinuava drama. Dizia simplesmente: sua presença em seu traje de gala seria o presente de casamento mais significativo que Mark e eu poderíamos desejar.
As respostas foram imediatas e avassaladoras. Considere feito, Major. Feliz em estar lá para você. Para você? Qualquer coisa. Uma a uma, as confirmações chegaram: tenentes, comandantes, marinheiros alistados e colegas oficiais com quem servi de Norfolk ao Golfo Pérsico. Quase 150 homens e mulheres confirmaram que estariam lá. Eles não estavam vindo apenas para um casamento. Eles entenderam o subtexto. Estavam vindo para se solidarizar. Cada sim era mais um tijolo na muralha da fortaleza que estava sendo construída ao meu redor. Meu pai tinha seu dinheiro e seus poderosos. Eu tinha um exército. As horas que antecederam a cerimônia foram um borrão de calma surreal. Eu estava na suíte nupcial da capela, um cômodo lindo, ensolarado e com móveis antigos. Meu uniforme branco de gala estava pendurado, impecável e pronto, com os botões dourados brilhando. Como previsto, a última onda de guerra psicológica da minha família chegou por mensagem. Uma mensagem do meu pai: espero que você não faça papel de bobo com essa fantasia ridícula. Seguida por uma do Daniel: não nos envergonhe na frente do senador. Tente parecer uma pessoa normal pelo menos uma vez. Lia as mensagens e, pela primeira vez, elas não tinham poder. Não me magoavam. Nem sequer eram registradas como um insulto. Eram apenas ruído, estática de um mundo distante e irrelevante. Eu tinha um plano. Eu tinha meus aliados. Eu não era mais a garotinha faminta por uma migalha da aprovação deles. Eu era uma comandante prestes a entrar em um campo de batalha de minha própria escolha. Prendi cuidadosamente minha última condecoração, a Medalha de Comenda da Marinha, no peito. Respirei longa, lenta e profundamente, me concentrando, e, do lado de fora das grossas portas de madeira da suíte, ouvi as primeiras notas graves e ressonantes do órgão começarem a tocar. Era a hora. O palco estava montado. As pesadas portas de carvalho se abriram e eu atravessei a soleira. A cena diante de mim era exatamente como eu a havia projetado, um campo de batalha desenhado com perfeita clareza. À minha direita, estava o mundo do meu pai, um mar cintilante de ternos caros, vestidos de seda e cabelos impecavelmente penteados. O ar daquele lado do corredor vibrava com um murmúrio baixo de dinheiro e influência, um coro de comentários sussurrados e sorrisos de satisfação. À minha esquerda, estava o meu mundo, um oceano silencioso e disciplinado de trajes de serviço, brancos e azuis, costas eretas, olhares firmes e uma profunda quietude coletiva que parecia absorver o próprio som do ar. Os dois mundos estavam sentados frente a frente, separados pelas pétalas de rosas brancas espalhadas no chão de pedra, uma linha invisível de demarcação traçada no centro da capela. Vi meu pai na primeira fila. Ele me encarou e me lançou um sorriso condescendente, uma despedida final e silenciosa. Ele ainda não tinha entendido. Olhou para os 150 militares ao meu lado e não viu nada além de adereços para o meu pequeno ato de rebelião, um espetáculo que só me faria parecer mais ridículo no mundo dele. Ele não conseguia entender que eles não eram convidados. Eram a evidência viva de uma vida que ele se recusava a ver. Eles eram a minha verdade. O órgão inchou e comecei a caminhar. Cada passo era medido, deliberado, meus calcanhares estalando em um ritmo constante na pedra fria. Senti o peso de todos os olhares na capela sobre mim, o lado civil zumbindo com sussurros confusos, o lado militar preso em uma vigília silenciosa e poderosa. Ao me aproximar do banco da frente, ouvi, exatamente como sabia que ouviria. O sussurro baixo e venenoso do meu pai para o meu irmão: olha só ela. Uma fantasia de Halloween no próprio casamento. Que vergonha! E então a risada baixa e indiferente de Daniel. Desta vez, as palavras não me atingiram. Nem sequer arranharam a superfície. Desta vez, não passaram de combustível. Mantive o queixo erguido, o olhar fixo em Mark, que me esperava no altar, seus olhos um farol de amor e apoio inabaláveis em meio à tempestade. Era isso, o momento da ignição. Quando cheguei à metade do corredor, o ponto designado em nosso mapa de batalha, o plano foi posto em ação. O chefe mestre Dave Miller,
sentado na primeira fileira à minha esquerda, levantou-se. Ele não se levantou simplesmente. Foi um movimento único e explosivo, uma liberação de energia impetuosa, silenciosa e ensurdecedora. Todas as cabeças na capela se voltaram para ele. O zumbido baixo da conversa do lado do meu pai morreu instantaneamente. Um silêncio completo e absoluto caiu sobre a sala, tão denso que você podia senti-lo pressionando. E naquele silêncio perfeito e selado a vácuo, a voz de Dave Miller irrompeu. Não era um grito. Era uma ordem, uma voz forjada nos barulhentos conveses dos porta-aviões e aprimorada no caos do combate. Uma voz que cortava o ar com a força de uma onda de choque. Senhoras e senhores, o Major Barber está presente. A reação foi instantânea. Não foi uma série de movimentos individuais. Foi uma resposta biológica única e unificada. Uma onda de branco e azul. 150 militares se levantaram como um só. O som de 300 sapatos militares batendo no chão de pedra no mesmo milissegundo não foi um ruído. Foi um evento físico. Um único e agudo estalo percussivo, como um tiro de rifle, ecoando nas paredes de pedra e no teto alto e abobadado. Foi o estrondo do respeito disciplinado. No silêncio retumbante que se seguiu, dezenas de mãos se ergueram em saudações perfeitas e firmes. Uma floresta silenciosa de mãos enluvadas de branco, rígidas, um testemunho de uma honra que o mundo do meu pai não conseguia compreender. O império do meu pai ruiu naquele momento. Seus convidados ficaram paralisados, seus rostos uma galeria de descrença, boquiabertos e com os olhos arregalados. O senador, o homem que ele tanto queria impressionar, parecia completamente atordoado. A mão da minha mãe voou para a boca, o rosto descolorido. O sorriso presunçoso no rosto de Daniel evaporou, substituído por uma máscara de pura confusão e incompreensão. Mas meus olhos, meu foco, estavam fixos em uma pessoa, meu pai. Seu rosto era uma obra-prima de colapso. Observei, em câmera lenta, as camadas de sua arrogância serem arrancadas. O sorriso condescendente desapareceu primeiro, substituído pela descrença. A descrença se transformou em choque. O choque se transformou em uma compreensão crescente e horrorizada. E, finalmente, tudo o que restou foi a consciência crua e nua de sua própria derrota. Ele não estava mais olhando para seu soldadinho brincando de se fantasiar. Estava olhando para um comandante. Ele era testemunha de uma forma de poder que seu dinheiro não podia comprar, sua influência não podia comandar e sua mente não conseguia processar. Pela primeira vez na minha vida, meu pai, Richard Barber, o titã do banco de investimento, parecia pequeno. Ele apenas ficou sentado ali, preso ao assento pelo peso do respeito que sua filha conquistara, um respeito que ele nunca lhe oferecerá. Ficou ali, silenciado, derrotado, não por uma discussão ou um grito, mas por uma verdade tão poderosa que dispensava palavras. Cheguei ao altar e peguei a mão de Mark. Seu aperto era firme, seus olhos brilhavam de orgulho. A batalha havia terminado. Eu havia vencido. E quando me virei para encarar o ministro, a capela ainda estava envolta num silêncio absoluto e atordoante. A cerimônia terminou, mas o silêncio persistiu. Ele nos acompanhou da capela até o salão de recepção do clube de campo, um manto espesso e pesado de espanto que abafou a música comemorativa e o tilintar de copos. A alta adrenalina do confronto havia desaparecido, deixando um zumbido estranho e oco nos meus ouvidos. Senti um profundo alívio, mas logo seguido por uma exaustão tão profunda que parecia penetrar nos meus ossos. O amplo e opulento salão de baile era, assim como a capela, um espaço dividido. Era como olhar para dois países diferentes, separados por uma fronteira invisível e fortemente vigiada. De um lado, meu mundo, minha família escolhida, meus irmãos e irmãs de armas, juntamente com a família e os amigos de Mark, criavam uma ilha de calor e risos. Eles compartilhavam histórias de missões, piadas internas da academia e provocavam Mark impiedosamente sobre se casar com um oficial. Pela primeira vez na minha vida, em um evento familiar, senti como se estivesse no centro do calor, não parado do lado de fora no frio, olhando para dentro. O som da alegria genuína deles era a música mais doce que eu já tinha ouvido.
E do outro lado da sala, reunidos em um amontoado fechado e isolado, estava o mundo do meu pai. Ele, minha mãe, Daniel e seus convidados mais importantes pareciam náufragos agarrados a um pedaço de madeira flutuante. Suas roupas caras e joias brilhantes de repente pareciam espalhafatosas e sem sentido contra o pano de fundo dos uniformes impecáveis e ourados do nosso lado. O poder deles, que sempre fora tão absoluto naqueles ambientes, simplesmente evaporara. Ninguém se aproximou da ilha deles. Estavam condenados ao ostracismo, não pela força, mas pelo peso absoluto e inegável do que tinham acabado de testemunhar. Eu estava conversando com o chefe mestre Miller, agradecendo-lhe com a voz carregada de emoção, quando vi meu pai se aproximando. Ele parecia 10 anos mais velho do que naquela manhã. A postura arrogante de sempre havia desaparecido, substituída por ombros caídos. A máscara de autoridade confiante fora substituída por uma dor crua e perplexa. Ele não me olhou diretamente. Fixou o olhar em um ponto logo acima do meu ombro, como se me olhar nos olhos fosse uma tarefa difícil demais para ele. Por quê? Perguntou ele, com a voz rouca e entrecortada. Não era uma pergunta buscando entendimento. Era uma acusação. Por que você me envergonharia assim na frente de todo mundo? Respirei lenta e profundamente, e uma estranha calma tomou conta de mim. A raiva se foi. A mágoa se foi. Tudo que restou foi uma tristeza imensa e silenciosa pelo homem que ele era, pelo pai que ele nunca poderia ser. Eu não te envergonhei, pai, respondi, com a voz gentil, mas firme. Eu fui só eu mesma. Talvez pela primeira vez na sua frente, e não vou mais me desculpar por isso. Ele finalmente olhou para mim, olhou de verdade, mas não havia nenhum lampejo de reconhecimento em seus olhos, nenhuma compreensão. Havia apenas o olhar vazio e incompreensivo de um estranho. Ele não disse mais nada. Apenas se virou, os ombros curvados, e foi embora. Poucos minutos depois, eu os vi saindo. Minha mãe e Daniel, um de cada lado do meu pai, basicamente o apoiando enquanto o guiavam por uma saída lateral, evitando o saguão principal. Eles não se despediram. Não acenaram. Simplesmente desapareceram. E a partida deles não deixou um vazio. Em vez disso, parecia que uma pressão havia sido liberada. O ambiente de repente pareceu mais iluminado, a música mais clara, as risadas mais altas. Percebi então que nosso relacionamento tinha sido como um dente dolorido e infeccionado por anos, uma fonte de dor constante e leve com a qual eu tinha acabado de aprender a conviver. E hoje, eu finalmente o havia arrancado. O processo tinha sido brutal, terrivelmente doloroso. Mas o alívio que se seguiu foi real, puro e absoluto. Mark veio até mim e pegou minha mão, seus dedos entrelaçados nos meus. Você está bem? Perguntou ele suavemente. Assenti, sentindo uma única lágrima quente escapar e traçar um caminho pela minha bochecha. Não era uma lágrima de tristeza ou raiva. Era uma lágrima de alívio. Estou bem, eu disse, minha voz quase um sussurro. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente, verdadeiramente bem. Mais tarde naquela noite, de volta ao silêncio da nossa suíte de hotel com vista para a cidade, meu telefone vibrou no criado mudo. Era uma longa mensagem de texto da minha mãe. Era uma obra-prima de culpa passivo-agressiva, um parágrafo longo e desconexo, cheio de frases como depois de tudo que fizemos por você e seu pai está arrasado, terminando com um apelo desesperado para que eu pensasse no que você fez a esta família. Li as palavras e senti a exaustão familiar e cansativa começar a me invadir novamente, o ciclo interminável de culpa, de manipulação, de me responsabilizar pelos sentimentos deles. Mas, desta vez, algo era diferente. Não senti a necessidade de me defender. Não senti a necessidade de discutir. Não senti nada além de uma resolução silenciosa e definitiva. Sem hesitar, abri meus contatos. Encontrei o nome da minha mãe e cliquei em bloquear. Fiz o mesmo com meu pai e depois com Daniel. Não foi um ato de raiva. Foi um ato de autopreservação. Foi o passo final e necessário. A porta, que havia ficado entreaberta por uma vida inteira, agora estava fechada e trancada.
Fiquei em pé junto à janela, observando as luzes brilhantes de Charleston se espalhando lá embaixo. Um capítulo da minha vida, um capítulo longo e doloroso definido por suas sombras, acabará de terminar. E um novo capítulo, um capítulo cujas palavras eu ainda não escreveria, cuja história seria inteiramente minha, estava prestes a começar. 5 anos. Às vezes parece uma eternidade. Outras vezes, um piscar de olhos. 5 anos desde aquele dia na capela em Charleston. Sou a tenente-comandante Sienna Barber Davis agora, no comando de um esquadrão de inteligência baseado em San Diego, Califórnia. O ar pesado e úmido da costa leste foi substituído pelo calor seco e ensolarado do Pacífico. Mark e eu temos uma filha de 4 anos, uma menininha inteligente e corajosa, com os meus olhos e um queixo teimoso. O nome dela é Eleanor. Moramos em uma casa pequena e modesta em um bairro tranquilo, onde o som de crianças brincando na rua é mais comum do que o ronco de carros esportivos caros. Nossa vida nem sempre é fácil. Há longas missões, noites sem dormir, preocupações constantes, o malabarismo constante entre 2 carreiras exigentes e um filho. Mas é nossa. É uma vida construída sobre uma base de respeito, parceria e conversa aberta. Nossa casa se enche de risadas, do cheiro das tentativas questionáveis de Mark de cozinhar e da bela e caótica bagunça de uma vida sendo vivida de verdade. Não tenho mais contato com minha família biológica. Os números bloqueados continuam bloqueados. Às vezes, geralmente nos momentos de silêncio da madrugada, um fantasma de sentimento surge, uma pontada de tristeza, uma dor passageira pelo que poderia ter sido, pela família que você vê em filmes de Natal. Mas passa tão rápido quanto vem, sempre substituído por uma onda avassaladora de gratidão pela paz profunda e inabalável que lutei tanto para conquistar. Minha definição de família foi completamente reescrita. É uma definição forjada por escolha, não por obrigação. Família é Dave e Mary Miller, que vêm da Virgínia 2 vezes por ano e insistem que nossa filha os chame de vovô Dave e vovó Mary. Família é o punhado de companheiros de esquadrão que se aglomeram em nossa pequena sala de estar no dia de ação de graças e no Natal, trazendo acompanhamentos e piadas ruins, criando um lar acolhedor e barulhento para aqueles de nós que não podem estar com aqueles que deixamos para trás. São nossos vizinhos, um fuzileiro naval aposentado e sua esposa, que cuidam de Eleanor a qualquer momento sempre que um de nós recebe uma chamada de serviço inesperada. Essas são as pessoas conectadas a mim, não pelo sangue, mas por algo muito mais forte, a escolha. Elas escolhem estar em nossas vidas, e nós as escolhemos. O amor delas é incondicional, livre do peso silencioso e esmagador da expectativa e do julgamento. Certa tarde, eu estava em meu escritório realizando uma avaliação de desempenho padrão com uma jovem alferes, recém-saída da academia. Ela era brilhante, dedicada, uma das jovens oficiais mais perspicazes que eu já tinha visto, mas sempre carregava uma sombra de ansiedade nos olhos. Enquanto encerrávamos os assuntos oficiais, ela hesitou. Senhora, ela começou, com a voz baixa, posso lhe perguntar uma coisa pessoal? Assenti. Minha família não entende isso, essa vida. Acham que estou desperdiçando minha educação. Querem que eu faça algo mais seguro, mais normal. Não sei como fazê-los entender. Olhei para ela e, em seu rosto preocupado, vi um reflexo de mim mesma de uma década atrás, a mesma sede de aprovação, o mesmo medo de decepcionar as pessoas que deveriam ser seus maiores apoiadores. Sorri, um sorriso genuíno e gentil. Deixa eu te contar uma história, eu disse. Não contei tudo a ela. Não contei sobre o casamento, o jantar de Natal ou os e-mails frios e transacionais. Ela não precisava dos detalhes amargos. Ela precisava da lição. Seu valor, eu disse a ela, com a voz suave, mas segura, não é determinado pela aprovação de ninguém, nem mesmo da sua família. É determinado pelas suas ações, pela sua integridade e pelo respeito que você conquista das pessoas que estão ao seu lado quando é preciso. Nunca, jamais deixe ninguém te convencer do contrário. Observei uma pequena luz corajosa acender-se em seus olhos e soube que ela havia entendido. Naquela manhã, acordei antes do sol nascer.
Saí da cama, deixando Mark e Eleanor dormindo pacificamente, e dirigi até Coronado Beach. Caminhei pela orla, com a areia fria e úmida sob meus pés descalços. Observei o sol começar sua lenta ascensão no horizonte, pintando o céu escuro do Pacífico com pinceladas de rosa suave e laranja intenso. Fiquei ali, respirando o ar puro e salino, e pensei na palavra legado. Durante a maior parte da minha vida, acreditei que legado era o que meu pai deixaria para trás: um nome em um prédio, uma carteira de ações, uma reputação construída com base em poder e controle. Mas eu estava enganado. Legado não era algo que você deixava para trás. Era algo que você vivia agora. Legado era o som do riso da minha filha ecoando em nossa pequena casa. Era a confiança inabalável nos olhos do meu marido. Era o orgulho silencioso que eu sentia ao ver um jovem oficial se erguer um pouco mais alto, um pouco mais forte, por causa de uma lição que eu havia compartilhado. O legado foi este momento. Esta paz na minha alma. Este amor que construí do zero. Esta força para ficar na beira do continente, olhar para o oceano infinito e dizer: este sou eu. E quando os primeiros raios quentes do novo dia tocaram meu rosto, eu soube com uma certeza que preencheu cada parte do meu ser que eu estava finalmente, completamente e irrevogavelmente livre. E essa é a minha história. Foi uma jornada difícil, mas me ensinou que a verdadeira liberdade não é a ausência de cicatrizes. É construir uma vida que você ama em torno delas. Todos nós temos o poder de quebrar ciclos, definir nossas próprias famílias e escolher nosso próprio legado. Ficarei honrado em saber o que essa palavra significa para você. Por favor, compartilhe nos comentários apenas uma palavra que represente o legado que você está construindo. Suas histórias fortalecem esta comunidade. Se a minha jornada ressoou com você, curta e inscreva-se no canal para apoiarmos você e continuarmos compartilhando histórias de resiliência juntos.